como se dice aquí en Brasil, obrigado. Bom dia. El tema de las alianzas pública-privadas es un tema sumamente importante y tenemos aquí a representantes de varias instituciones que juegan un rol clave en estas alianzas. Está un representante del Fondo Monetario, de CAF, del Banco Santander y del Fondo Monetario y de BNDES, que es muy importante BNDES. Vamos a conversar de eso. Ahora, ¿de qué se trata esto para hacer una introducción? ¿De qué se trata esto de las alianzas público-privadas? En el modelo, se puede decir, antiguo, que surgió del estado de bienestar, la idea era que el Estado proveía una serie de beneficios, servicios, bienes incluso, actuando incluso como productor de esos bienes, y el sector privado jugaba un rol separado en actividades privadas. Ese modelo quedó obsoleto y los países latinoamericanos hoy día, yo creo que el país latinoamericano que no sea capaz de potenciar y de desarrollar alianzas pública-privadas en diversos ámbitos, va a ser muy difícil que lleguen al desarrollo. Porque el sector público no se puede esperar más del sector público que lo que puede dar, y tampoco del sector privado por sí solo. Entonces, estamos llegando, yo diría, a un sano equilibrio y que se potencia. Yo diría, hay que crear un ambiente de colaboración. ¿Y colaboración en qué? Me ha tocado participar en diversos casos de colaboración, en los cuales las instituciones aquí representadas, estoy seguro que tienen experiencia, y esa es la idea, que tratemos de recoger su experiencia y de también proponer ideas para potenciar estas alianzas público-privadas. Me ha tocado, por ejemplo, ver en Chile, que es mi experiencia, grandes desarrollos en infraestructura. En Chile, hace unos 15 años, empezó a desarrollarse proyectos de infraestructura basados en concesiones del Estado al sector privado, donde el Estado provee básicamente un contrato, por ejemplo, una carretera de un flujo mínimo, y el sector privado hace una licitación, participa para construir y operar esta carretera, y si el resultado de la demanda es mejor que la proyectada, bueno, va a tener más ingresos, y con estos contratos estatales, y si es menor, va a tener un seguro para poder servir al menos los créditos. Entonces, estos contratos, la validez de estos contratos, la seguridad de estos contratos es absolutamente clave. Y ahí identificamos un primer problema. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber estabilidad de las reglas del juego. Lo interesante es que hoy día el que vaya a Chile y que no ha ido por 15 años, prácticamente no reconoce el país, porque tenemos vías urbanas rápidas. Por ejemplo, para llegar al aeropuerto uno se demora 15 minutos, sin ninguna luz roja, por carreteras concesionadas. Hay túneles, hay puertos, hay aeropuertos, y todo esto se ha podido hacer, y esa es la parte interesante, se ha podido hacer sin cobrar impuestos. O sea, el usuario paga por el uso,
el Estado provee un contrato mínimo de concesión de largo plazo y el Estado no tiene que poner ni un solo peso de financiamiento o dólares de financiamiento. Yo creo que tenemos en el caso de Latinoamérica, bueno, el caso de Brasil es dramático. O sea, si uno analiza la infraestructura de Brasil y la compara con la infraestructura que tenemos hoy en Chile, no podemos creer que para llegar, no sé, a un lugar cercano, a Paraty, uno se pueda demorar más de 2 o 3 horas. Y que las carreteras sean tan malas y que haya tanta falta de infraestructura. ¿Para qué decir nada en Colombia? En Colombia tienen necesidades de desarrollar proyectos de 5.000 millones de dólares al año, durante muchos años. Y claro, el Estado no los puede hacer. Tienen que echar a andar el sistema de concesiones. En el Perú, en México ya se ha avanzado algo. Entonces, tenemos el primer tema, yo creo que clave, grandes inversiones de largo plazo, financiadas, y esta es la parte interesante, financiadas por recursos y ahorros de largo plazo de la misma población del país y recursos de largo plazo internacionales. ¿Y por qué digo de la misma población del país? Porque están los fondos de pensiones privados que se han desarrollado en Latinoamérica y esos fondos necesitan hacer inversiones de largo plazo. Entonces, esa conjunción, esa unión del sector público y del sector privado permite un desarrollo de la infraestructura y todos sabemos que sin infraestructura los países no pueden desarrollarse. Tenemos caminos, aeropuertos, puertos, hospitales, cárceles incluso. Bueno, ese es un tema. Pero es mucho más que eso la alianza público-privada. Tenemos alianza pública-privada muy importante en innovación y emprendimiento. Es clave la unión de financiamiento privado con financiamiento público para las etapas de riesgo de inversiones nuevas. Entonces hay un rol ahí también de trabajar en conjunto, en que el Estado pone una parte y el privado pone otra parte, en incentivar la innovación y el emprendimiento, en educación, en seguridad pública, porque aquí no estamos solo hablando de empresas privadas con el Estado, estamos hablando también de los ciudadanos. Entonces, hay un trabajo de colaboración y de desarrollo de una cultura de alianza pública-privada, y ahí uno tiene que analizar, y yo quiero dejar planteado algunos temas, ¿qué es lo que son necesarios para esto? Primero, no corrupción. Estamos viendo corrupción en prácticamente todos los países, dado los avances de la tecnología, dado el ambiente de transparencia, dado el cambio de la manera de hacer las cosas, y yo creo que es muy sano que se destape todo esto, en México, en Brasil, en Chile, en todos estos países. Con corrupción en la asignación de contratos no hay posibilidad de alianzas pública-privada que realmente se desarrollen y sean sanas. Después está el tema de cumplimiento de los compromisos mutuos del sector privado y el sector público. O sea, la validez de los contratos, el marco legal estable. Y es muy importante desarrollar una cultura de tener buenos interlocutores del sector público y del sector privado que no sean politizados. O sea, aquí estamos hablando de políticas de largo plazo. No puede ser que el tema se politice, ni en el lado del sector público, ni en el lado del sector privado. Entonces tiene que ser un diálogo con sentido de país, con sentido de largo plazo y con interlocutores, por lo tanto, profesionales. Y aquí quiero dejar planteado un tema que a mí me ha parecido muy importante, el rol que juegan instituciones como el BID, el CAF, BNDES, Banca Privada, Fondo Monetario, Banco Mundial. No es tan natural la relación pública-privada en nuestros países. Hay desconfianza de los dos lados. Y estas instituciones juegan un rol fundamental. Esto lo estamos viviendo, por ejemplo, y de manera muy positiva en el caso de la Alianza del Pacífico, donde tenemos diversos temas y el BID
está jugando un rol muy importante, de ser catalizador, de juntar, de ser los que invitan a los sectores privados de los 4 países y nos juntan con el Consejo Empresarial. Yo soy parte del Consejo Empresarial, por ejemplo, y estamos haciendo una labor de integración financiera en la alianza. Bueno, ¿quién junta los sectores públicos con el sector privado? El BID. Y también provee, en ciertos casos, para ciertos proyectos, financiamiento y sponsorship. En el caso de Brasil, yo creo que es muy interesante oír a nuestro amigo João Carlos Ferraz que nos cuente de la experiencia público-privada de BNDES, que es un caso único. Yo no manejo bien las cifras de BNDES, pero son monumentales. Yo incluso he oído que las cifras de crédito son mayores que las del Banco Mundial. No sé si sea correcto, pero son muy grandes. O sea, estamos hablando de que en Brasil, para que se desarrolle un proyecto de largo plazo sin la participación de BNDES, es prácticamente imposible, porque entras en una competencia muy difícil si no tienes los fondos de largo plazo de BNDES. Así que ese caso yo creo que es muy interesante y especialmente me interesa oír cuál es la política de condiciones de mercado de sus créditos, porque si los créditos son a condiciones más beneficiosas, quiere decir que hay un subsidio. ¿Y quién tiene acceso a esos subsidios? Algunos sí, otros no. Ese es un tema importante. ¿Cuál es la política de BNDES? Bueno, con esta introducción voy a tener que elegir aquí a quién, bueno, les voy a plantear a todos, digamos, la pregunta y quién parta. Podríamos partir por el caso de Ottaviano, que nos cuente, que representante del director ejecutivo del Fondo Monetario, representante de Brasil en el Fondo Monetario, y que nos cuente un poco cuál es su experiencia, cada uno que cuente cuál es su experiencia y su visión de las alianzas público-privadas en estos distintos ámbitos y en otros ámbitos que yo no he mencionado. Ottaviano. Obrigado, Jorge. Acho que Jorge apontou os aspectos centrais no que diz respeito aos desafios encontrados quanto às alianças público-privadas diante de uma necessidade premente de elevação dos investimentos, em especial em infraestrutura em todos os países da região. Acho que um primeiro ponto a manter em vista é esse enorme contraste hoje entre, de um lado, necessidades de investimento, particularmente em infraestrutura, e, do outro, as possibilidades, os limites encontrados e a exaustão dos modelos anteriores com os quais se imaginava lidar com essa necessidade de financiamento. Não apenas os nossos países da região são limitados no que diz respeito à capacidade de geração de poupança doméstica para facilitar o investimento, como, particularmente no caso do setor público, claramente, mesmo no caso dos países que têm sido melhor administrados macroeconomicamente, existem limites fiscais claros para sustentar algum modelo que seja baseado, pura e simplesmente, no financiamento público. Então, mais do que nunca, há a necessidade de encontrar maneiras de ter as duas partes, encontrar uma forma de participação do setor privado, sob diversas formas, na implementação, no financiamento e na implementação de investimentos tipicamente quase públicos, como o de infraestrutura. Os custos de não ter isso são muito elevados. Tanto no Fundo Monetário quanto no Banco Mundial, a gente pode encontrar diversos exemplos de estudos mostrando o efeito deletério dos baixos investimentos em infraestrutura, por exemplo,
sobre a produtividade total dos fatores em todas as economias da região. Em menor grau em algumas, mas a regra geral o perda, desperdício e, portanto, impacto negativo sobre a produtividade pela inexistência de investimentos adequados. O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de um estudo feito pelo Banco Mundial sobre a soja brasileira, um estudo implementado, feito em 2006, 2007, no momento em que o Brasil já disputava a posição de primeiro lugar de produção e exportação de soja em relação aos Estados Unidos, fazia isso a despeito de perder 30% da produção de soja do Brasil por ausência de condições adequadas de armazenamento e de transporte de soja. 30%. Saindo pelo ralo. Ter infraestrutura adequada significaria uma redução brutal desse desperdício. E esse exemplo da soja se aplica a tudo, à mobilidade urbana, ao desperdício de tempo, de capital humano que ocorre por conta da ausência de investimentos em mobilidade urbana, em transporte e assim por diante. Acho que nós ficaríamos aqui todo dia dando exemplos de como a ausência de investimentos em infraestrutura hoje impede maior crescimento. Não se trata de criar mercados apenas, é principalmente pelo lado da oferta, da capacidade de oferta, por conta do desperdício de recursos humanos e materiais que ocorre pela ausência de investimentos. Pois bem, aí vamos à segunda parte, naquilo que o Jorge também muito bem observou, que é o papel central de tarefas nos dois lados dessa aliança público-privada. Ele observou muito bem o papel da estabilidade das regras do jogo, é fundamental para que qualquer agente privado possa se sentir mais confortável quando faz o seu cálculo de retorno ajustado a riscos. Mas ele também mencionou uma outra característica importante, que devemos enfatizar cada vez mais, que é a qualidade da governança. Quando ele mencionou os casos de corrupção. Governança é um sentido mais amplo para incluir não apenas a corrupção no sentido estrito, mas a qualidade do terreno em que o setor privado concorre com ele mesmo na provisão da sua parte dessas alianças público-privadas. Os efeitos deletérios de péssima governança são razoavelmente óbvios, ainda que os sortudos ou azarados que façam parte dos privilegiados, né, em casos de péssima governança possam se sentir privilegiados, os países pagam um preço elevado, porque, primeiro, a qualidade da provisão do serviço pela parte privada é inferior àquela que seria no caso de maior concorrência, como há também, inevitavelmente, um pedágio que é retirado, arrancado da parte pública por conta que é o objetivo da própria natureza dos arranjos corruptos. Além disso, os investimentos de todos aqueles que não estão fora, que não estão dentro, são prejudicados. Acho importante que, por exemplo, o que ocorre hoje, nesse momento, no Brasil, e em grande medida também está acontecendo em outros países da região, embora sejam processos muito dolorosos no curto prazo, eu estou entre aqueles que acham que a desaceleração do PIB esse ano no Brasil, menos 3%, de acordo com a previsão do Fundo Monetário, por exemplo, ela não é explicável por questões macroeconômicas estrito sensu. Ela é principalmente explicada por uma paralisia dos investimentos privados para esperar para ver onde é que vai dar a investigação dos escândalos em curso
e não apenas das empresas que estão sendo afetadas, mas também dos que estavam fora e que estão esperando para ver onde é que a coisa vai se acomodar. Mas, a despeito desse custo de curto prazo, no longo prazo, no médio e longo prazo, enseja uma grande oportunidade de justamente melhorar a qualidade da governança na relação público-privada e, portanto, nós passarmos a ter a parte do setor privado provendo serviços, sendo num contexto de muito maior concorrência, de maior busca de eficiência e de competição. Enquanto que, do lado público, tende-se a observar uma melhor relação entre custo e resultados, justamente por conta, como resultado desse grau maior de concorrência. De uma maneira ou outra, acho que a qualidade da governança, a qualidade dos sistemas que regem a essa relação público-privada é hoje em dia tão ou mais importante quanto simplesmente pôr a ênfase na estabilidade das regras do jogo. Regras do jogo ruins, estabilidade delas não é exatamente o que queremos, mas precisamos regras do jogo que enfatizem os aspectos da boa governança. Acho que essa é a parte central para tornar possível, hoje, se nós abrirmos toda e qualquer cadeia de serviços de infraestrutura, é possível, com variações de país a país, é possível quebrar essa cadeia em segmentos nos quais existe espaço em algumas atividades para o setor público fazer, que é melhor indicado, e outras em que o setor privado pode melhor fazer. É preciso abrir a cadeia produtiva em cada caso, observar onde é que existe justamente a possibilidade de divisão de trabalho e estabelecer as regras do jogo que busquem estabilidade, mas que busquem principalmente a boa governança na relação entre os setores público e privado. Não temos outra opção a não ser caminhar nessa direção, porque, do contrário, a nossa região não vai conseguir sair da situação de armadilha no nível médio de sua renda que tem hoje. Muchas gracias, Otaviano. Creo que el tema que ha planteado de la gobernanza y de la no corrupción, de sistemas a prueba de corrupción, es algo absolutamente clave. En Brasil están pagando un costo gigantesco, varias veces el monto de lo que se puede haber robado o desperdiciado, solamente en crecimiento económico. O sea, si alguien hace el análisis de cuál ha sido el costo de la corrupción solamente en el caso de Petrobras, hay que sumarle al caso de Petrobras toda la pérdida de crecimiento. O sea, aquí hay una pérdida de oportunidad gigantesca. Y ahí tiene mucho que ver, nosotros decimos, para hacer tortilla hay que romper huevos y aquí en este caso hay que actuar y cambiar la manera de hacer. El sector privado es culpable de una parte y el sector público es culpable de la otra parte. Entonces tienen que los dos cambiar el sistema de gobernanza para un sistema moderno, transparente, al parecer con buena difusión y transparencia al público de qué ocurre en Petrobras y qué ocurre con estos contratos. Así que muy, muy importante, yo creo que esa es una lección clave. Víctor, desde el punto de vista de la CAF, ¿cuál ha sido el rol de ustedes con las alianzas público-privadas? Bueno, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a CEAL y en particular al capítulo Brasil por invitar a CAF a participar en este congreso. CAF ha sido tradicionalmente un participante activo en estas reuniones de CEAL porque considera que es un tema que tú mencionabas al inicio, la participación del sector privado en el desarrollo de América Latina es un factor fundamental, es un factor crítico.
Ahora, en el tema de las alianzas público y privadas, yo creo que es importante tener en cuenta dos elementos, un poco mirando hacia atrás. En América Latina, esta forma de inversión, esta modalidad de inversión, se ha desarrollado principalmente en los últimos 15, 20 años. Inicialmente concentrado en el tema de carreteras, pero en los últimos años se ha ido diversificando hacia otras áreas que tienen que ver con infraestructura desde un concepto general, como puertos, aeropuertos, ferrovías, hospitales, cárceles. Nosotros estamos participando en un esfuerzo de esta naturaleza en Colombia para el financiamiento de una cárcel. El tema del hacinamiento de las cárceles en América Latina es un drama y por lo tanto hay que encontrar una salida para que esas condiciones de infraestructura mejoren. Entonces, yo creo que en América Latina hemos desarrollado una experticia muy importante y yo diría que entre las regiones de los países en desarrollo somos tal vez las que más hemos podido avanzar en términos de regulación y incentivo de las alianzas público-privadas. Ahora, otro elemento que hay que tener en cuenta es que, y centrándonos en infraestructura, la demanda por inversión en infraestructura en América Latina es muy grande y lo que se está haciendo actualmente es insuficiente. En este momento, en promedio, América Latina invierte en infraestructura alrededor del 3% del producto. Algunos países más, otros países menos, pero estamos cerca del 3%. Pero para poder cubrir todas las necesidades de infraestructura, necesitamos duplicar esa inversión. Estamos hablando de alrededor de $200.000, $250.000 millones de dólares que se requiere invertir en América Latina. Para tener una idea de lo que significa eso, el año pasado, entre el Banco Mundial, el BID y CAF, tuvimos aprobaciones, no solamente en infraestructura, pero aprobaciones de crédito, tanto públicos como privados, al sector público como al sector privado, de alrededor de $40.000 millones de dólares, del cual probablemente la mitad sea infraestructura. Tú mencionabas el tema del BNDES, ya el colega mencionaba el BNDES, pero el BNDES el año pasado solo en Brasil tuvo aprobaciones por $70.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando de las dimensiones, naturalmente al tipo de cambio del año pasado, pero el BNDES es un actor fundamental y el BNDES ha financiado muchas inversiones en infraestructura en América Latina muy importantes, una de las cuales me voy a referir. Entonces, hay un problema de déficit de financiamiento. Y no es que el dinero no esté disponible. Hay recursos del sector público y hay una primera cuestión que hay que tener en cuenta es que debemos dejar atrás, y eso también se mencionaba al principio, debemos dejar atrás la concepción de que la inversión en infraestructura es un asunto del Estado, ¿cierto? Porque aunque los recursos públicos nacionales y los recursos públicos multilaterales, como de CAF, se inviertan totalmente en infraestructura, aún así serían insuficientes para cubrir esa demanda de financiamiento. Entonces tenemos que lograr que esos recursos puedan canalizarse desde el mercado de capitales. Y este es un tema fundamental, porque la inversión en infraestructura es una inversión de largo plazo y que tiene riesgos que no solamente tienen que ver riesgos financieros, sino que son riesgos de tipo ambiental, riesgos políticos, riesgos sociales, de poblaciones a través de las cuales se puede atravesar una carretera o se construye un aeropuerto. Entonces, el tema del riesgo es un tema complejo. Entonces, necesitamos inversiones de largo plazo. Y ese financiamiento de largo plazo viene de los inversores institucionales como los fondos de pensiones y los seguros. Y hay CAF, en CAF estamos trabajando una modalidad que ya la hemos implantado en Colombia, acabamos de implantarla en Uruguay y la estamos analizando aquí en Brasil, de crear un fondo de infraestructura
que se financia a través de la emisión de deuda de largo plazo. Y precisamente nuestra visión es que este fondo sea un puente entre las demandas que existen por infraestructura y los recursos que existen en el mercado de capitales a través de los inversores institucionales para que esos recursos puedan canalizarse a los proyectos de infraestructura. En el tema concreto de las alianzas público-privadas, yo creo que hay 2 o 3 factores a tener en cuenta que deben evaluarse a la hora de evaluar cómo impulsar este tema. En primer lugar, hay un tema de regulación que no es menor. Hemos ido mejorando en los últimos años, pero debemos todavía, creemos en CAF, mejorar ese aspecto, de manera de garantizar que estas inversiones sean atractivas para el sector privado y que la rentabilidad sea adecuada. El otro tema tiene que ver con lo que mencionaba, el tema de los riesgos, la mitigación de riesgos del proyecto, que hoy en día, por todo el desarrollo que se ha dado a nivel mundial sobre la integralidad o la concepción integral que deben tener los proyectos, no solamente son riesgos que tienen que ver con el tema financiero, sino que tienen que ver con temas ambientales, políticos, sociales, etc. Entonces, ¿de qué manera el sector público y las multilaterales podemos ayudar para que la mitigación de riesgos sea un tema que incentive la inversión del sector privado? Yo creo que es. Y el tercer tema tiene que ver con la calidad de los proyectos, que no es un tema menor. La calidad de los proyectos muchas veces son un obstáculo importante para que puedan materializarse estos proyectos. Entonces, ahí también los multilaterales podemos jugar un rol importante para ayudar a que los proyectos puedan tener digamos, la calidad no solamente técnica, financiera, sino también ambiental, social, etc. Ahora, tenemos 2 experiencias que yo me gustaría compartir en CAF de cómo hemos apoyado, hemos participado en dos proyectos de PPPs. Una que tiene que ver con la integración, que es el corredor interoceánico entre Perú y Brasil, que fue construida por una empresa brasileña, que era un proyecto muy complejo, que tenía un riesgo ambiental muy alto y que los inversores privados no estaban dispuestos a. ¿Qué monto tiene ese proyecto? Bueno, era un proyecto que estaba por, si mal no recuerdo, $2.000 millones de inversión. Es un proyecto que atraviesa gran parte de la región amazónica, pasa por el Cusco, etc. Entonces había un nivel de riesgo ambiental importante y como CAF ayudamos no solamente financiando la parte pública del proyecto, sino ayudándole a Odebrecht, que era la empresa de cómo armar digamos, el proyecto de manera que pueda ser atractivo para que Odebrecht pueda a su vez captar recursos en el mercado internacional. Es una experiencia muy exitosa que ha funcionado bien en un proyecto, reitero, con una complejidad y que en un principio, cuando se abrió la convocatoria para financiar el proyecto, los interesados eran muy pocos precisamente por los riesgos. Entonces nosotros ayudamos a mitigar el riesgo del proyecto. El segundo caso es la ampliación del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que ahí participamos con el BID, con Banco Mundial y el Banco Asiático, que es una experiencia de cómo los multilaterales, más el gobierno colombiano y el sector privado hemos logrado, porque tampoco era una operación compleja, porque si ustedes conocen Bogotá, el aeropuerto El Dorado está más o menos dentro del área urbana, entonces los riesgos también eran bastante altos, pero sumando esfuerzos, y ese es el otro mensaje que quiero dejar, de cómo los multilaterales, que a pesar de tener el tamaño que tenemos, somos insuficientes para poder atender todas las demandas de los países, como los multilaterales sumando esfuerzos, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde nuestra experiencia técnica para armar el proyecto, podemos lograr que
proyectos de alta complejidad como estos dos que mencioné puedan ejecutarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Creo que la CAF ha cumplido un rol ya desde hace muchos años, Corporación Andina de Fomento, y junto con otras como el BID, como BNDES, como el Banco Mundial, digamos, cumplen este rol. Es un rol, doble rol, es financiamiento y es catalizador, digamos, y aporte profesional, ¿no es cierto? O sea, de poder juntar a los sectores públicos y privados dentro de un esquema. Yo diría que les da mucha legitimidad a los proyectos y les reduce el riesgo político. Porque si está metido la CAF, si está metido el BID, si está metido el Banco Mundial, lógicamente que el riesgo político del no cumplimiento de contratos, por ejemplo, es mucho menor. O sea que yo creo que el rol es clave. Joao, BNDES, ¿cómo es el modelo de negocio, el rol de BNDES? Que yo creo que es un caso bien único. Es una institución, como decía yo, muy importante. En Brasil, un proyecto grande de largo plazo sin la participación de BNDES es prácticamente imposible. Eso es lo que he oído yo. Han habido incluso inversionistas de mi país en Brasil en proyectos grandes y se acercan a BNDES porque si no es muy difícil competir y muy difícil desarrollar. Son proyectos industriales algunos, son proyectos de infraestructura y cumple un rol que me ha tocado ver que de alguna manera es un símil de instituciones de países desarrollados, que es apoyar con financiamiento la exportación de tecnología y de productos brasileros. Lo que hablaba recién Víctor, el hecho de que una empresa brasilera de construcción vaya y haga un gran proyecto en el Perú, si tiene un componente, tengo entendido, brasilero, el BNDES entra a financiar. O sea, tiene un rol casi de equivalente a las multilaterales o a las instituciones de financiamiento de exportación europeas, tipo COFACE, ¿no es cierto? Las alemanas, en fin, francesas también, la COFACE. Entonces, ¿cuál es el modelo actual de hoy día de BNDES? Jorge, antes de entrar no caso do BNDES, eu acho que vale a pena marcar dois pontos aqui e talvez para as pessoas, os nossos visitantes que não conhecem tanto. Não é um escândalo da Petrobras. A Petrobras é vítima de um grupo de pessoas mal intencionadas. A Petrobras é um ativo brasileiro dos mais importantes. Então, não é um escândalo da Petrobras, é um problema, a Petrobras é vítima. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando você disse sobre o BNDES e os subsídios, etc., o BNDES ele mitiga os problemas que esse país tem, estruturais, que se reflete numa estrutura a termo da taxa de juros. Ou seja, a estrutura da taxa de juros no Brasil, ela é muito curta e muito alta. Então, nós temos hoje uma taxa básica de 14,25 e um tesouro que você pode aplicar com liquidez imediata. Então, imagine se alguém vai parar capital numa obra de infraestrutura, podendo aplicar num título do tesouro com liquidez imediata a 14,20. Então, o BNDES vem mitigar os problemas que nós temos históricos. Não é o problema deste governo, do governo anterior, etc. Então, ele tenta resolver problemas. Tirando isto, eu sou muito otimista com relação... eu vou seguir o que Otaviano e Victor disseram. Eu sou muito otimista olhando o futuro. Nós temos tido uma evolução nos últimos anos em termos de infraestrutura muito significativa. As pessoas veem, precisa de muita infraestrutura. Eu vou dar
três números aqui. Em 2007, eram 90 gigawatts de energia de capacidade de geração. De 2007 a 2014, sempre nesse período, foram acrescidas 30 gigawatts. 30. Só de eólica eram 240 megawatts e passou a 2 gigawatts. Estradas, eram 10 mil quilômetros de estradas que eram concedidas e dobraram. Hoje são 20 mil. Eram 45 milhões de passageiros aéreos, são 120 milhões de passageiros anos. Agora, casas, domicílios com internet eram 9 e hoje são 22 milhões, são 40%. Obviamente, e as pessoas que passaram por São Paulo há um ano atrás e passaram um ano esse ano, viram o Terminal 3, a velocidade que se moveu. Obviamente que a qualidade dos nossos serviços e a quantidade é muito aquém ainda da demanda que existe. Então, nós temos 22 milhões de domicílios com internet, só que a velocidade não é uma velocidade coreana ou uma velocidade japonesa. Então, falta muito para nós avançarmos. Então, há uma demanda reprimida. E por isso que eu sou otimista. A demanda reprimida, ela significa que há oportunidades de expansão com projetos com baixo risco e retorno adequado para os investidores. Então, eu sou otimista neste sentido. A nossa previsão é de uma taxa de crescimento em torno de 5%, mesmo com os nossos problemas que nós estamos vivendo hoje, pelo menos olhando da carteira do BNDES, de um crescimento real de 5% nos desembolsos para a infraestrutura esse ano, quando o investimento deve cair acima de 10%. Então, eu sou otimista porque há uma inércia e nós estamos, energias já atingiram um platô e deve continuar, telecom sempre tem os seus picos quando se mudam as tecnologias, a próxima vez é de logística, infelizmente, o que afeta muito a vida de cada um, que é mobilidade urbana e saneamento, que afetam, esses são mais lentos, eles são mais difíceis, e aí vem o porquê são mais difíceis. Porque aqui, os desafios que eu vou tentar pontuar um pouco o que Otaviano e Vitor disseram. Porque nós, ao contrário do que se diz, nós precisamos de mais Estado e mais mercado. Nós precisamos de um Estado competente. O Estado tem que planejar, tem que apontar prioridades, tem que regular e tem que abrir as possibilidades de entrarem, não só se ele tiver em algum lugar de fazer investimentos com orçamento público, de fazê-lo, mas principalmente de abrir o espaço para investidores privados. Então, isso deve se concentrar principalmente no que Vitor mencionou sobre projetos. É necessário nós termos a capacidade de gerar projetos executivos onde se coloque à disposição dos investidores projetos que sejam confiáveis, onde ele pode precificar o risco, porque senão ninguém vai arriscar recursos, né? Então, assim, se eu tivesse, o que é essencial do essencial do essencial? Termos um banco de projetos executivos de distintos tipos, onde que a gente possa, os investidores possam apoiar. Sobre o BNDES, então, na parceria público-privada, nós teremos parceria público-privada no desenvolvimento de projetos, nós teremos parceria público-privada no financiamento, e aqui um pouco o BNDES. Apesar de essa condição anômala da economia brasileira, o BNDES realmente ele tem um papel importante no financiamento, mas nós vimos, e dada essa carteira, essa fronteira que nós temos, o BNDES sozinho não pode ser. Não é adequado para o país, e sendo o BNDES um banco de desenvolvimento, ele também tem que estar associado ao desenvolvimento do mercado de capitais. Portanto, este ano, a avaliação nossa é que a entrada do setor privado no financiamento, ele talvez seja mais difícil pelo crédito, dada a estrutura de balanço de ativos e passivos que os bancos têm, que são relativamente curtos comparados com o BNDES,
mas todo o mercado de renda fixa, o mercado de capitais, é onde que nós vemos a entrada do setor privado. E aqui o que nós estamos fazendo é desenvolvendo instrumentos para poder atrair mais investidores privados e a banca para emitir, etc. E basicamente é o seguinte, dois ou três instrumentos. Uma, se alguém entra cofinanciando, nós dividimos os colaterais e as garantias. O segundo são fundos de suporte à liquidez. E o terceiro, principalmente, o seguinte, quanto mais debêntures forem o instrumento de financiamento de um projeto de investimento, menor o custo do crédito. E menor, assim, 0,2, 0,... Não. Ele pode chegar a 2% ao ano. Esse é o tamanho da diminuição de custo que nós estamos propondo para que haja emissões do mercado de debêntures, de títulos, que também contam com incentivos fiscais. Então, nós temos, assim, há uma emergência muito grande, principalmente títulos que são comprados por indivíduos, que ele permite uma maior diversificação e permite serem circulados e criados mercados de secundários e que dá uma riqueza maior ao mercado de capitais. Então, otimista, temos que atravessar esse inferno astral que nós estamos atravessando, mas as oportunidades são muito grandes. Sobre o último ponto, sobre exportações de serviços, efetivamente o BN10 é um BN10 EXIM também, então, mas ele concentra em exportações de bens de capitais e serviços de engenharia. Nós estamos financiando o metrô de Caracas, o Porto Mariel. E aqui nós vemos, é o nosso papel enquanto apoiadores de empresas brasileiras, mas que cumprem um papel de fortalecer e expandir a infraestrutura na América Latina e na África em particular. Então, nós vemos, apesar de sermos hoje em dia, os nossos convidados não conhecem, mas o BNDES está sofrendo muitas críticas por financiar infraestrutura fora do país. Apesar do que essas infraestruturas são menos de 4% do desembolso total do BNDES, mas tem algumas neuras ideológicas, políticas que, enfim, são muito estranhas. Eu espero que a gente passe com isso rapidamente. Sobre o BNDES, assim, o BNDES é um dos principais bancos de desenvolvimento, mas tem alguns outros bancos que são um pouquinho maiores. O Banco Alemão, ninguém se dá conta que o KfW é um dos bancos, ele é o terceiro ou quarto maior em ativos na Alemanha. A Alemanha é um país ali, sabe? A Alemanha. Fora os outros bancos regionais. Ele tem o dobro de ativos do BNDES. E, obviamente, que o China Development Bank, que é o dobro de ativos do KfW, fora os outros bancos chineses. Então, o BNDES é grande, sim, mas eu acho que cada país tem a instituição adequada à sua Constituição. Né? Paro por aqui. Muito obrigado. Y muy claro el rol. Entonces, se puede pensar que el BNDES tiene un rol muy importante y va a continuar teniéndolo. Ele vai continuar tendo um papel importante, mas eu acho que, comparado ao passado, a importância em termos da participação efetiva no financiamento, no futuro ele será menor. Ele terá um papel importante, mas hoje o desafio brasileiro é de nós diversificarmos as nossas fontes de financiamento de longo prazo. Esse é um desafio que nós temos. Perfecto. En el caso, cuando mencionabas las críticas a los financiamientos en el exterior, en el caso de Chile, por ejemplo, los fondos de pensiones privados, alrededor de un 40% está invertido en el exterior. Pois é, nós vamos falar ali para alguns... Isso é bom dado. Un 40% son fondos de largo plazo, están invertidos, pueden estar invertidos en China, en cualquier... Porque hay que transmitir a la opinión pública que no es bueno que los fondos de pensiones de largo plazo de un país estén invertidos en el riesgo de su propio país en un 100%. En momentos de crisis actual, si los fondos de pensiones de Brasil estuvieran invertidos un 30, un 40% fuera de Brasil, probablemente pasarían mejor esta crisis. Hay que diversificar riesgos. Y eso es una
labor de comunicación pública, de educación a los políticos también, de que estamos viviendo un mundo global, ¿no es cierto? Y que la disminución de riesgo consiste en no solo pensar en su país, sino que diversificar. Tenemos un solo representante del sector privado, aparte del moderador. Muy importante. Muy importante. Entonces va a tener que explicarnos nuestro amigo Sergio Real del Banco Santander cuál es el rol del sector privado financiero en estos financiamientos. ¿Puede el sector privado participar en financiamientos de largo plazo? La banca, por ejemplo, Banco Santander, ¿tiene posibilidades de financiamientos de largo plazo? Ok? Bom, muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Eu começaria na linha do que o João acabou de falar. Até 2013, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, teve investimentos muito importantes e sucessos estabelecidos na área de parcerias público-privadas. E, obviamente, que não foi feito tudo, mas foi feito muito. E por quê? Porque, pela primeira vez na história recente da região, nós tivemos convergência de alguns fatores fundamentais para que isso aconteça. Inflação baixa, nos beneficiamos de um grande ciclo de commodities, que mais ou menos termina em 2013, e taxas de juros / câmbio muito mais estáveis do que toda a região havia vivido nas últimas décadas. A partir de 2013, nós temos uma realidade diferente no mundo. Independente da questão a todas as questões que já foram levantadas, nós temos um nível de volatilidade cambial que não vai diminuir, ela vai se intensificar por várias razões. Parte relacionada a exatamente onde as commodities estão, e é difícil prever onde elas estarão, pensando minério de ferro a 170, indo rumo a 40, isso é inusitado. Petróleo acima de 100 e hoje em 45, e isso tem um impacto direto na América Latina. Outro impacto direto na América Latina, e aí eu acho que não é um problema do Brasil, é a volta da inflação. A inflação retoma níveis muito superiores, inclusive no seu próprio país, né, Jorge, em que era claramente um dos países com mais baixos níveis de inflação, ela passa a ter, e isso significa o quê? Significa impacto direto na curva de taxa de juros. E só estamos conversando sobre isso porque não existe ainda na nossa região, em Brasil, a devida estabilidade de preços, que com ela o setor público teria uma posição exatamente que o João falou, mais Estado e melhor Estado, mas menos indutor no sentido de, talvez, de catalisador, porque o setor privado tomaria o espaço natural que lhe é devido. Então, o primeiro grande desafio para essa nova etapa que se inicia agora na metade da década que nós estamos vivendo é a estabilidade de preços. A segunda é saber que o câmbio, e a gente não consegue entender como é que vai se comportar ainda sem o movimento da taxa de juros nos Estados Unidos. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, a grande oportunidade da crise ou da desaceleração econômica em muitos países da América Latina, eu espero que passe pela final entendimento que a América Latina tem que se reintegrar no comércio exterior. O Brasil tem 12% do seu PIB voltado às exportações. Por que o Chile fez o que fez, independente, eu não quero simplificar? Porque vocês estão extremamente integrados à economia global. Infraestrutura está ligada a uma agenda de produtividade. Infraestrutura está ligada, além de tudo que foi falado, de mobilidade urbana, a uma agenda de competitividade. Toda a safra agrícola do Brasil, ou boa parte dela, é trazida através de caminhões, ou seja, diesel. É impraticável. Nós competimos com países, principalmente no caso dos Estados Unidos, contra hidrovias, em que o Brasil nem sequer começou a realmente potencializar. Temos uma malha hidroviária absolutamente espetacular, Rio Paraguai, Paraná e vários outros, e a própria ferrovia, cujo o impacto da privatização na década de 80 e 90, obviamente que não trouxe a competição necessária para que a gente pudesse começar a ter uma malha ferroviária, muito ao contrário, uma concentração de players, de investidores.
Resumindo, no caso do Santander e do Banco do Mundo Privado, nós somos o banco número 1 na eólica, até por uma tradição da Espanha ser uma das maiores economias que potencializaram a energia renovável, a eólica, e fizemos isso de que maneira? Sempre, obviamente, alinhados com o BNDES, por todas as razões que o João tão bem já articulou, mas também pela nossa capacidade de chancelar, através dos contatos e conhecimentos que temos de investidores, que os projetos também são bons. Ou seja, a parceria de um banco privado também é uma chancela, principalmente quando você está lidando com operadores estrangeiros. Então, nós tivemos e continuamos a ter uma participação muito importante nas concessões de rodovias, tem vários investidores estrangeiros hoje, grande sucesso no Brasil recente, mais recentemente aeroportos também e de uma maneira muito presente na questão eólica. Olhando para frente, primeiro, não falta dinheiro. O problema não é dinheiro. Os fundos de pensão canadense, todos eles adorariam, estão hoje no Brasil, olhando oportunidades, estão hoje, porque estamos falando de valores absolutamente significativos, faltam bons projetos, e não é só a questão do desenho, falta ainda, isso vai ser construído, gestão de projetos. Um parque eólico que nós estamos financiando na Bahia tem 100 quilômetros. Você financiar e monitorar um projeto de 4 anos na Bahia com uma dimensão de 100 quilômetros, trabalhando com 35 fornecedores diferentes no interior e num momento macro difícil, é em si só um grande desafio de gestão. Então, agora, estou absolutamente otimista. A demanda existe, acredito que a crise macro levará os países da América Latina a repensarem sua posição no cenário internacional, e aí volta uma agenda de produtividade importante, terminais, aeroportos, que eu acho que na questão de aeroportos você também vai começar a evoluir para um determinado momento que o PPP não é necessário, é só o P. O privado, o PPP, ele é importante na medida em que o P não consegue funcionar como o P. Então eu entendo nesse processo transitório, mas a demanda é absolutamente enorme e os bancos privados, no caso, eu acho que na América Latina como um todo, extremamente capitalizados, balanços capazes de participar, mas de alguma maneira também, sendo absolutamente honesto, arredios, né, nesse momento por uma questão de preservação, dados os diversos impactos macroeconômicos que estão impactando os balanços dos diversos bancos privados na região. Eu paro por aqui para não tomar mais tempo. Obrigado. Muchas gracias, Sergio. Es interesante porque están todos de acuerdo en todo. Parece que hubieran conversado antes y se hubieran puesto de acuerdo en todo. ¿Cuáles son los puntos de desacuerdo que puedan tener? ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué cambio? Yo no creo que el mundo está cambiando muy rápido, lo hemos visto en varias de las presentaciones. Está cambiando por las tecnologías, está cambiando por la transparencia. ¿Cuál es cómo ven el futuro ustedes del desarrollo de esta alianza público-privada? Yo veo que a pesar de que se está viviendo un momento difícil en general en Latinoamérica, hay un gran optimismo hacia el futuro. Está la demanda, decimos, están las necesidades. ¿No será que hay un problema institucional, que tenemos un problema con nuestras instituciones políticas? Yo siempre en estas reuniones echo de menos a un actor, que son los políticos. Aquí no hay ningún senador, no hay ningún diputado, pareciera que no les interesan estas materias. Y el lenguaje que la política ocupa es muy distinto a lo que oímos aquí. Yo creo que tiene que haber una reinvención de la política. En Brasil, muy claramente, donde está cuestionado los representantes políticos, que al final son los que determinan el gobierno, las políticas de largo plazo. ¿No creen ustedes que hay ahí un pie cojo, ¿no?, de todo el mecanismo público-privado, de que la política se quedó atrás y que no está mirando hacia el futuro? Eu vou começar porque é algo que eu tenho uma certa paixão. Nós temos ainda um Estado,
e é isso de forma geral, que reflete uma décadas que já não mais existem. A sociedade se movimentou, avançou, enquanto, de alguma maneira, eu não quero generalizar, o Estado permanece ainda num momento de tempo que não é mais o tempo da sociedade. Hoje o mundo vive um grande desafio de confiança. As sociedades não confiam em absolutamente nada. E o Estado não é simplesmente o único que não é confiável. Há uma descrença muito grande em qualquer entidade. Isso até se aplica ao setor privado. Y eso ocurre no solo en Brasil. Isso é mundial. Es un fenómeno... Isso é uma tendência mundial, em que um press release de uma empresa, quando acontece alguma coisa, tem menos valor do que a declaração de um mesmo funcionário daquela empresa. A declaração de um funcionário passa a ter mais valor na ótica da sociedade do que a próprio press release. Então, existe uma tendência muito grande no mundo. Eu sempre brinco, quando você viaja, você vai olhar o que alguém disse na internet sobre aquele hotel, não o que o teu agente de viagens ou a companhia aérea diz. Então, nós estamos indo cada vez mais ao menor denominador. Esse é um muito bom caso, TripAdvisor. Exatamente. Si alguien en TripAdvisor escribe que el hotel Windsor Atlântica es muy malo, le cae la demanda. Então, e isso impacta, como o João colocou bem, o Brasil precisa de um Exim Bank. O Brasil precisa de um banco que participe, ajudando as empresas brasileiras a ter uma participação maior em projetos e tal. Isso não é entendido pela sociedade. Isso é entendido como um movimento político. Então, nós vivemos hoje uma era de uma total desconfiança que é acelerada pela era da desinformação. Aí eu vou complementar, porque há algum tempo que eu não estou pensando isso assim, como é que é difícil a nossa vida, né? Então, o que você está dando, assim, a desconfiança significa uma limitada disposição nas nossas sociedades, e em particular nas elites que tomam a decisão, de negociar e de chegar a algum tipo de consenso. E aí, quando você começa a olhar assim, quem tem disposição para negociar? Na Síria, zero. Entre republicanos e democratas dos Estados Unidos, zero. Né? Para o assunto de imigrantes na Europa, zero. Os políticos brasileiros, zero. Ali, Bachelet com os seus problemas, não sei o quê, zero. Com a educação, não sei o quê. É um fenômeno curioso, a disposição nossa de negociar, porque óbvio que existem interesses divergentes e que você tem que chegar a um denominador comum. Mas prevalece uma desconfiança. Eu não sei a raiz disso. Eu sei que desconfiança, zero capacidade de negociar, travam-se as posições, imobilismo e que é o pior. Exacto. Víctor. Yo voy a hacer un apunte sobre este tema de la política, un poco en la línea de lo que se menciona. Yo creo que el tema de la crisis política es un tema mundial. No es un patrimonio de América Latina. Lo estamos viendo en Estados Unidos, esta permanente confrontación entre el Congreso y la administración. Estamos viendo en Europa, particularmente en el sur de Europa. Não os ingleses que querem sair. Bueno, pero sí, digamos es un fenómeno mundial y yo tampoco sería tan crítico con el sistema político latinoamericano, porque estamos viviendo los últimos 30 años en democracia. Sí. Es el periodo democrático más largo que ha tenido América Latina. Y en esto algún mérito tienen los políticos, ¿no? Me imagino. ¿Sí? Entonces, ahora, obviamente siempre hay que pedir más, hay países que tienen más problemas, otros países que tienen menos problemas. Pero yo soy optimista y ahí voy yo soy muy optimista respecto al futuro de América Latina. Yo creo que la necesidad de que América Latina se inserte de una manera inteligente en la economía mundial obliga a que el entendimiento entre el sector público y el sector privado, el sistema político y que las instituciones funcionen mejor es una necesidad. Entonces, porque nosotros en este momento estamos pasando una transición donde si no mejoramos, aumentamos la productividad, la competitividad de nuestras economías, si no tenemos estrategias de inserción inteligente en la economía mundial, América Latina se va a mantener rezagada. Ahora, esto, y es bueno tenerlo en cuenta, lo vamos a tener que hacer en un escenario de incertidumbre mundial.
el rasgo dominante, yo creo que a nivel mundial, es de la incertidumbre, no solamente en el plano económico, sino también en el plano político. Entonces, los paradigmas ya no son tan claros, los equilibrios geopolíticos ya no son tan claros, y los roles de las regiones ya no son tan claros. El multilateralismo está en cuestión. Entonces, hay una serie de elementos a nivel global con los cuales América Latina va a tener lidiar, pero yo soy absolutamente optimista porque vivimos en una región con 30 años de democracia, vivimos en una región donde los conflictos étnicos, raciales no existen, vivimos bueno, como en todo, siempre hay algunas excepciones, pero en general no tenemos los problemas que tienen otras regiones del mundo. Vivimos en una región donde en general los derechos humanos son, digamos, un valor incorporado en la política, en las instituciones. Hay problemas, como en todo, hay imperfecciones. Entonces, yo creo que América Latina tiene todas las condiciones para proyectarse de una manera mucho más importante a nivel mundial. Otaviano, Complementando, você, desde o ponto de vista do Fundo Monetário, como vê Latinoamérica? Latinoamérica hoje é uma região, em vários aspectos, numa melhor posição do que em outros momentos similares na história de descenso. Os câmbios, as transformações estruturais na base da pirâmide social, com diferenças, mas elas são hoje, o continente tem, do ponto de vista de inclusão econômica, do ponto de vista de redução da pobreza, são as estatísticas, não sou eu que estou falando, sim, não é questão de opinião, um fenômeno generalizado. Segundo, isso mas está se refletindo também na relação da base da pirâmide com o seu sistema político. Segundo aspecto importante, são as boas lições, os bons exemplos deixados pela gestão macroeconômica responsável em alguns países da região. Hoje, mais do que nunca, está claro, inclusive para os outros países que não necessariamente tenham tido uma gestão responsável, os custos enormes de se ter uma gestão macroeconômica irresponsável. Essa é uma lição que nos permite dizer que, a despeito de populismos irresponsáveis ali ou acolá, a tendência, se há, é na outra direção. Isso é uma percepção clara que se tem quando se examina a evolução de políticas e as preocupações agora dos países na região. Há também, e aí eu completo com essa última mudança, creio eu, tem um pouco de mistura de desejo aí, mas eu quero crer que nós estamos caminhando cada vez mais para além da estúpida contradição entre Estado e mercado. Nós estamos evoluindo na direção de o que é que funciona nas sintonias público-privadas que estávamos conversando. Qual é o papel de cada, com diferenças. Os países escandinavos nunca serão como os Estados Unidos. A diversidade é um dado do mundo, porém, o fato é que nós teremos uma superação dessa contraposição simplista entre Estado e mercado. O que significa dizer mudança de papel de algumas coisas. Não mais BNDES financiando investimentos, o bruto, o grosso dos investimentos, mas BNDES buscando crowd-in, buscando criando adicionalidade para que o financiamento privado se complemente ao financiamento público via BNDES. Acho que nós estamos na evolução paradigmática adequada, não somos tigres asiáticos, os nossos desafios são diferentes daqueles enfrentados por países de baixa renda e de renda média e de renda alta na Ásia, mas com um ritmo que talvez não seja
o mais o desejado por nós, mas o fato é que claramente a região está progredindo para melhor. Muito obrigado. Si recordamos cuál es el lema de esta reunión de estos días, es América sin fronteras. Al oírlos a ustedes, yo creo que lo que curiosamente falta más es mayor interrelación y conocimiento de alternativas que tienen, porque los modelos son distintos. El modelo que tenemos en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en Brasil, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo creo que una de las cosas buenas de estas reuniones es el conocimiento, el transmitir las experiencias, el que las personas se relacionen y que podamos ir destilando, resumiendo y proponiendo las mejores alternativas, los mejores modelos de gobierno, los mejores modelos de financiamiento, las mejores fórmulas de financiamiento de infraestructura a largo plazo, de alianzas público-privadas. El caso nuestro, somos muy orgullosos, por ejemplo, de todo el sistema de concesiones y financiamiento de infraestructura, porque ha funcionado. Creo que tenemos que ser generosos entre nosotros y ayudarnos y proponer y oír y sin ningún prejuicio. Porque creo que, lógicamente, el aporte de Brasil, que son 200 millones de habitantes, casi la mitad de Latinoamérica, con todo el resto, esa relación es clave y va más allá de la política contingente, es una cosa de largo plazo. Yo creo que si hay algo bueno de estas reuniones de empresarios con sector público, sector privado, es eso, las relaciones que se puedan hacer y el aprender. Bancos como el Santander también están en varios países y pueden aportar mucho. En el caso mío, yo estoy en un banco de investimento que quizás es uno de los 2 o 3 principales de bancos latinoamericanos, BTG Pactual, y estamos todo el tiempo en la misma labor, de ir país por país, atraer inversionistas, buscar financiamientos conjuntos, y lo que estamos tratando de buscar en la Alianza del Pacífico es que los excesos de ahorro que hay en Chile, en fondos de pensiones, puedan financiar proyectos de largo plazo de infraestructura en otros países, especialmente Perú, Colombia y México en este caso. Yo creo que hay mucha complementación y creo que cada uno de nosotros tiene que cumplir un rol de aportar. Les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes. Por favor. Carlos Primo Braga, IMD. Foi muito interessante ver o otimismo, mas há uma definição usual que o otimismo é um pessimista sem experiência. Eu queria saber, quando todos vocês falaram do longo prazo, qual é a definição de longo prazo no caso de um país como o Brasil, por exemplo? Vocês estão otimistas sobre 2016, em termos de retomada de investimento e crescimento no Brasil e para a América Latina de uma maneira mais geral? Carlos, nós não estamos tratando aqui, não é uma mesa de conjuntura. E o otimismo um otimista é o que é sem experiência, é o contrário. Quando eu digo otimismo é porque eu olho a carteira do banco, a gente conversa com investidores, a gente vê a demanda, então é com muita experiência, uma experiência só de 63 anos de financiar a infraestrutura. Carlos, assim, eu acho 2015, 2016, obviamente 2016 já começou, né? Então, ninguém pode ser otimista em relação às variáveis macro por si só do que é Brasil 2016. Mas quando você para pensar e consegue sair um pouquinho, nós temos, obviamente, um momento super crítico, político, muito mais do que econômico, que o Brasil não viveu na sua história recente.
Mas seja a demanda, sejam 200 milhões de pessoas, seja a sociedade que está inserida, seja a fortaleza brasileira do agro, que continua e é 25% do PIB desse país, e não parou em função disso, seja pelo próprio dinamismo. Se você vê as pequenas e médias empresas hoje no Brasil, é impressionante o nível de resiliência que essas empresas adquiriram ao longo de muitas décadas, de estarem preparadas hoje muito mais do que estavam na década de 80. Existe um nível de resiliência muito grande no que diz respeito ao que a gente está vivendo. Agora, não há a menor dúvida que continua sendo duro, que nós não vimos ainda o desemprego chegar onde vai chegar, mas quando você olha para frente, que foi a sua pergunta, o que é a longo prazo? São 10 anos, um projeto de 10 anos. O que falta, obviamente foi falado pelo João, mais Estado, é voltarmos a retomar essa agenda de produtividade do país, né? Quer dizer, o Brasil perdeu competitividade em uma série de setores. E o risco do câmbio é que ele é um analgésico de algo estruturalmente mais importante do que simplesmente a dor. O câmbio não nos torna mais competitivos, ele nos faz mais competitivos no curto prazo. O que nos torna mais competitivo vai ser toda essa discussão que tivemos estrutural, que começa na simplificação tributária, que a gente sabe. Eu recebi o Exim Bank essa semana em São Paulo, e você ouvir do Exim Bank é muito difícil as empresas chinesas no Brasil, porque elas não entendem a complexidade tributária. E é claro que você está ouvindo de um Exim Bank chinês, quer dizer, um país tido como comunista, com uma grande dificuldade das empresas chinesas operarem. Quer dizer, a gente reconhece que o Brasil tem que desconstruir uma série de complexidades e destravar o potencial desse país, né? Agora, não ser otimista, quando a gente vê a demanda existente, quando a gente vê a vontade que existe da sociedade brasileira, que se reinventa. A gente não pode esquecer que na década de 70 a gente refinanciava a dívida pública todos os dias. Longo prazo no Brasil na década de 70 era um dia, eram 24 horas, né? Então, não reconhecer o progresso também me parece injusto. Também não reconhecer a gravidade da crise que a gente vive hoje política também me parece não realista. Mas olhando para frente, a gente vai encontrar o caminho. É claro que a resposta ao que o Carlos está colocando não está prescrita, porque vai depender da velocidade com a qual os personagens desse drama enfrentam os problemas. Eu vou no caso óbvio. A saída da situação de crise atual será tão mais rápida quanto mais claro ficar um projeto de melhora fiscal do país no futuro, inclusive a ponte, a transição para isso. Se demorarmos nisso, a crise aprofunda. Por outro lado, nós temos hoje muito mais amortecedores e uma capacidade de resiliência que não havia no passado. E eu estendo o exemplo da América Latina. Eu vou colocar aqui, eu vou ser explícito. Estou autorizado a fazer isso. Um dos países que eu represento no board do Fundo Monetário é o Equador. O Equador está reagindo adequadamente, ajustando a sua política econômica a um cenário, uma mudança de cenário em que agora, o primeiro, é uma economia dolarizada e o dólar está valorizando em relação a outras moedas. Segundo, o preço do petróleo desabou. O Equador está reformulando a sua orientação de política econômica, até porque, vou dar nome aos bois, já percebeu claramente o que é que dá seguir uma trilha de negar problemas, como aconteceu na Venezuela. Então, há razões concretas para o otimismo dessa natureza. Eu gostaria de citar sua experiência, Sérgio, com os burocratas do Exim Bank chinês, o que me lembra algo que foi o grande mote de um seminário no ano passado aqui no Rio, organizado entre o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, e um think tank chinês. E a grande conclusão do seminário foi algo do tipo: a China tem muito a aprender com o Brasil com políticas sociais, e o Brasil tem muito a aprender com a China no que diz respeito a capitalismo. Então, eu nunca imaginei que eu ouvia isso, mas faz todo sentido. Interessante, Otávio. Por favor. Sí, una pregunta. Vamos a tener dos preguntas, porque estamos ya en la hora. Una pregunta mirando del exterior al Brasil, ¿verdad? A João y a Sergio, ¿verdad? Habías hablado de la tasa de interés, la tasa de juro termo, muy corta y muy alta, ¿verdad?
¿Cómo se explica con una inflación todavía menor a 10% que la tasa de juros del cartón de crédito esté arriba de 300%? ¿Cuál es la lógica, el encaje legal muy grande, impuestos? ¿Dónde está la lógica para esa tasa tan alta? Acho que o representante do FMI é o mais adequado para Não. responder. Eu deixo para o Santander. Eu respondo. Existe um Esa es tema una aqui. batata caliente. Existe um tema aqui que há um elemento que ele é central, é que nós ainda não eliminamos toda a nossa memória de indexação do passado. Desde os tempos quando nós tínhamos inflação muito grande, nós conseguimos sobreviver graças a um sistema complexo de indexação. Hoje a gente ainda tem alguns nichos que eles são indexados. Então, quando uma pessoa de classe média vai a um banco para fazer o seu investimento, ele é indexado. A referência dele é quantos % da taxa de juros básica que eu posso chegar. A minha meta é bater na taxa de juros. Quando você vai num país civilizado, assim, como é que acima da inflação, né? Então, essa pequena diferença entre eu entrar num banco e ver a referência da inflação e como é que eu me coloco, e o outro assim, a minha referência é o CDI. Então, todo o sistema de poupança nesse país, ele está indexado ao curto prazo. Os fundos de pensão, em que eles investem? Os fundos de pensão brasileiros, que são muito fortes, em que eles investem? Em títulos públicos. Corto. E aí você tem liquidez imediata e uma referência alta. Então, assim, a resposta curta é que nós ainda temos memórias indexadas e principalmente nos recursos que poderiam estar associados a um prazo mais longo. Complementando o... Agora o FMI fala, depois que eu falei... Agora eu tenho a dica. Vai ser apenas uma discordância com a caracterização que o João Carlos fez de nichos. Eu diria que o problema é o oposto. Nós temos muito além de nichos. O setor público, e não é no setor privado, a despesa pública brasileira, ela é super indexada. Essa é outra dimensão. O pressuposto público. E as receitas nominais que são vinculadas também introduzem esse tipo hoje, daí a dificuldade do ajuste, 90% do gasto público brasileiro hoje é indexado e é incomprimível. Jorge, estamos começando um novo seminário. Así veo. Y ahí, así veo, por ahí así paramos. veo. Vamos a dejarlo ahí, desgraciadamente. ¿Ah? Para Bolivia. Hay una pregunta más, pero no sé si tenemos tiempo. No. ¿Tenemos tiempo? Bueno, adelante. Bom dia, Rafael Salido, da Agência F. Desculpe meu português, que ainda é ruim, mas vocês estão falando da importância da boa governança nos países da América Latina, mas, em verdade, também os organismos internacionais têm casos que são polêmicos. Agora mesmo, o BNDES está envolvido em investigações em referência a... Sí, pero mira, aquí esta es Mas una estaba reunión. hablando da boa No, governança. pero es que esa es una pregunta de un periodista. Yo creo Olha que. só, eu respondo. Já, perfeito. Nós estamos sofrendo, por razões de natureza política, nós estamos sofrendo uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito já deve ter uns 60 dias. Eles estão investigando pretensas irregularidades. Nós estamos apresentando todas as informações que são solicitadas pelos senhores deputados, corretamente. Nós estamos apresentando todas as informações. Nós temos 60 dias e até hoje não foi levantado nenhum caso e não encontrarão nenhum caso de tráfico de influência ou de irregularidades nos nossos financiamentos. O BNDES tem 63 anos de lisura completa nos seus negócios. Quem viver, verá. Bien. Muito bom.